Torcida do Flamengo rasga elogios a Felipe Luiz após estreia com vitória. Nação ficou encantada com vitória diante do Corinthians e rasgou elogios ao seu novo treinador. O técnico Felipe Luiz fez a sua estreia como profissional no comando do Flamengo nesta quarta-feira, 2. A primeira partida do ex-jogador como comandante do rubro-negro foi diante do Corinthians, pela Copa do Brasil. Mostrando um futebol ofensivo e não dando espaços para o rival, o Mengão saiu com uma importante vitória. Apesar do placar ter sido somente 1-0, os torcedores se mostraram bastante agradados com o que viram. Nas redes sociais, a nação rubro-negra acabou aprovando o que foi visto dentro de campo. Eles rasgaram elogios ao seu grande ídolo na estreia, e esperam que o desempenho continue até o final da atual temporada. Nas redes sociais, a nação rubro-negra mostrou apoio a Felipe Luiz em sua estreia como treinador do Flamengo. Uma boa parte dos torcedores se mostraram agradados com o desempenho mostrado pelo time. Dentre os principais pontos positivos abordados pela nação está o desempenho ofensivo da equipe. A postura de pressionar o adversário em seu próprio campo acabou lembranças do time de 2019, que acabou vencendo Libertadores e Campeonato Brasileiro. Filipinho chegou a ser comparado com Jorge Jesus, técnico que influenciou a sua metodologia de trabalho. Assim como o antigo lateral esquerdo, o português também é um dos maiores ídolos da história do Mengão. O próximo compromisso do ex-jogador como treinador do mais querido será válido pelo Brasileirão. O Mengão precisará viajar para Salvador, onde irá enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova. Após deixar o Flamengo, Tite é procurado de última hora para assumir seleção. Treinador está livre no mercado da bola desde o início da semana. Livre no mercado da bola. O Flamengo, no início de semana, anunciou a saída de Tite. Considerado um dos treinadores mais vitoriosos do futebol brasileiro, o gaúcho não caiu nas graças da nação. Desta forma, na segunda-feira, o clube carioca anunciou a troca no comando. Desde então, Tite segue sem clube, mas já teria recebido um convite para assumir outro grande projeto. Isso porque, de acordo com o portal RTI Sport, Tite, que comandou a seleção brasileira em 2 Copas do Mundo, teria sido procurado para voltar a trabalhar em outra seleção, Senegal. Ex-Flamengo, Tite recebe convite inesperado. A ideia dos senegaleses é de substituir Aliou Cissé por outro grande comandante. O ex-jogador comandou Senegal por quase 10 anos, tendo tido uma passagem bastante positiva por lá. No entanto, ainda segundo a publicação, Tite teria recusado o convite. Apesar de não descartar uma volta aos trabalhos ainda em 2024, o treinador pretende descansar por um tempo. Fala-se, inclusive, que Tite vê com bons olhos assumir clubes como Corinthians ou Grêmio para o ano de 2025. Ele que é considerado um dos maiores técnicos na história do Timão. Mas, enquanto isso, o técnico segue livre no mercado da bola. O treinador de 63 anos somou 68 jogos sob o comando do rubro-negro, com 41 vitórias conquistadas. Jornal espanhol manda real sobre estreia de Felipe Luiz no Flamengo. O tempo dirá-se. Ex-lateral começou a carreira como técnico profissional. Vitória do Flamengo. O Flamengo venceu o Corinthians na estreia do Felipe Luiz como treinador da equipe. A vitória de 1-0 na Copa Betano do Brasil aconteceu com um gol do lateral esquerdo Alex Sandro. Filipinho avisou antes que a bola entraria no fundo da rede por fora, gritou o técnico com os jogadores em campo. Dito e feito, Bruno Henrique puxou a marcação e deixou o canhoto livre para marcar. Reação do AS sobre o jogo. O jornal AS comentou a estreia do ex-atleta como comandante do time de cima do Mengão. A publicação está empolgada com esse começo do medalhão em nova função no Fla. Sua estreia não poderia ter sido melhor, com a vitória por 1-0, graças ao gol de Alex Sandro. O brasileiro deixou sua marca com várias mudanças significativas, e a grande surpresa foi a volta de Gabigol, destacou. O tempo dirá se Felipe Luiz é bom treinador. Até o momento, seus primeiros passos se agigantaram com 2 promoções em menos de um ano, acrescenta o jornalista Simão Escudeiro. Próximas partidas. Depois do triunfo no Maracanã, a nação voltou a acreditar no time do Flamengo. Sem Tite no clube carioca, grande parte da torcida flamenguista volta a acreditar que 2024 não está perdido. Antes do jogo de volta contra o Corinthians, no dia 20, o Flamengo tem partidas diante de Bahia, fora, e Fluminense, casa. O clássico será 3 dias antes de um novo duelo pela Copa Betano do Brasil. Léo Ortiz é sincero e diz de quem foi a culpa da má fase do Flamengo. Jogador comentou sobre o desempenho da equipe ainda quando Tite era o treinador.
Os torcedores do Flamengo puderam acompanhar a estreia do técnico Felipe Luiz, na vitória sobre o Corinthians por 1-0, na última quarta-feira, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil no Maracanã. Porém, antes do ex-jogador do rubro-negro assumir o comando técnico, Tite vinha sendo bastante criticado pelos torcedores. O zagueiro Léo Ortiz comentou sobre a saída do treinador. Ele fez questão de deixar claro que não foi somente Tite que teve culpa pelo desempenho da equipe, mas que também os jogadores são responsáveis. Léo comenta sobre mudança no Flamengo. Sabemos como é difícil trocar no meio da temporada todos os jogadores ou alguns. Acaba se trocando o técnico, mas longe de ser só culpa dele. A culpa dos resultados é de todos os jogadores também. Cada um tem a sua parcela nas derrotas e eliminações que tivemos, comentou o zagueiro do Flamengo. Esse reflexo ficou claro no domingo, as pessoas não estavam contentes com o trabalho de todos. Quando há essa mudança, a reflexão de todos os jogadores que também se sentem culpados pelos fracassos que tivemos. Quem acaba saindo é o treinador, mas todos ficam reflexivos. Queremos buscar de volta a confiança da torcida no elenco, disse. O Flamengo foi eliminado na Copa Libertadores no final do mês passado para o Peñarol. Muitos torcedores protestaram contra Tite e pediram sua saída. Ele deixou a equipe com aproveitamento de 64,7% com 70 partidas, 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas. Agora Felipe Luiz é o treinador responsável pelo elenco e já conquistou sua primeira vitória. A atitude do Boca Juniors pode colocar Merentiel em gigante do Brasileirão na próxima janela. Time chinês pode liberar o centroavante para um dos principais clubes do futebol brasileiro, cobiçado no Brasil. O atacante Miguel Merentiel, do Boca Juniors, tem sido cotado para retornar ao futebol brasileiro na próxima temporada. Isso porque, segundo a imprensa argentina, pelo menos 2 clubes do Brasileirão betano querem o artilheiro. Ex-jogador do Palmeiras, o centroavante vive fase artilheira no time da La Bombonera e acumula 32 gols marcados em 2 temporadas na equipe argentina. Justamente por isso, Botafogo e Flamengo vêm avaliando a possibilidade de contratá-lo na próxima janela de transferências, que irá abrir em janeiro de 2025. Boca Juniors pode facilitar acordo. Inclusive, embora inicialmente tenha pedido $8 milhões para liberar o jogador, existe a possibilidade do Boca facilitar sua saída no ano que vem. Isso porque o El Craque Deportivo afirma que caso Fernando Gago seja contratado como técnico da equipe, Merentiel deve perder espaço no time. Neste cenário, visando aumentar a receita da equipe, Riquelme estaria mais do que disposto a facilitar sua saída, com os interessados podendo, enfim, investir na sua contratação. Quantos gols Merentiel marcou no futebol brasileiro? No futebol brasileiro, Miguel Merentiel teve números discretos. O jogador disputou apenas 12 partidas sob o comando de Abel Ferreira no Palmeiras e marcou 2 gols.